Glória a Deus. Paz do Senhor a todos, amém? Glória a Deus. Aproveitando que você já está de prontidão, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, apenas o primeiro versículo. Nós vamos ler, eu vou fazer oração, pedindo que Deus fale aos nossos corações. Depois eu vou pedir ao Pedro que coloque um vídeo do Projeto Samuel, que tem um convite aí, a pedido do Henrique, nos convidando para o dia 2. A gente vai aproveitar o momento, mas a gente já deixa o expediente aqui preparado. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, apenas o primeiro versículo, mas depois você não feche, por favor, a sua Bíblia. Nós vamos trabalhar um pouquinho com a palavra. Todos encontraram? Digam amém. Diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Vamos todos juntos ler mais uma vez? No 3, hein? 1, 2, 3. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Feche seus olhos. Pai, Tu és soberano, Deus. Tu és inigualável, magnífico, Senhor, o Deus supremo e soberano sobre toda a terra, meu Pai. É a Ti que estamos aqui nessa noite, é a Ti que nos prostramos, meu Pai. O Senhor é o centro, o Senhor é a razão de estarmos aqui. Não há outro Senhor que é digno de honra, glória e louvor, meu Pai. E é para isso que nós estamos aqui nessa noite, para Te honrar, Te glorificar e Te adorar, ó Deus. Já fizemos por meio da palavra, meu Pai. Fizemos, Senhor, em orações, ó Pai, em gratidão, Senhor, pelos casais, Senhor, pelas conquistas das famílias, Senhor. Também os fizemos, ó Pai, com as nossas primícias, meu Pai, com os nossos dízimos, mas, Senhor, queremos Te honrar com os nossos ouvidos e com os nossos corações atentos à Tua palavra, meu Pai, para que possamos ser edificados por ela, Senhor, e transformados, ó Pai, de acordo com o Teu querer e a Tua vontade, Senhor, para as nossas vidas, para que possamos ser neste mundo aquilo que o Senhor é também, meu Pai, para que possamos ser a luz, ó Pai, que o Senhor deseja que sejamos neste mundo, como o Senhor é luz, também devemos ser luz, ó Pai, e é para isso que Te pedimos, nos ajuda, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar? Vou pedir que o Pedro está lá, passar o vídeo, você está pronto? Fala pessoal, eu sou Daniel e estou passando aqui para avisar que no dia 2 de agosto nós teremos mais um culto do Intencional. Eu estou orando para que Deus use a minha vida para abençoar a vida de você. Já chama um amigo e vem adorar a Deus conosco no Projeto Samuel. Fala pessoal. Isso aí, esse aí é o próximo do projeto Intencional lá do Projeto Samuel. É o terceiro aí do ano que está com a responsabilidade de pregar a palavra. Então, dia 2, se você puder, venha prestigiar. É sempre um momento muito bacana, muito legal. A gente vê o desenvolvimento deles e tem sido maravilhoso. Amém, meus irmãos? Estou grato de estar aqui, grato de poder transmitir a palavra do Senhor, embora com fruto de muita oração. Se você me vê meio tortinho, é que eu estou um pouquinho empenado, precisando de uma lanternagem, vamos dizer assim. Eu estou com um probleminha na coluna que me atacou o ciático. Então, às vezes, eu fico aqui meio que... Ai, Jesus, se eu fizer uma careta, eu não estou fazendo careta para você, eu estou fazendo careta de mim mesmo. Porque, às vezes, ela dá uma puxada aqui na perna aqui, e eu fico... Ai, Jesus. E aí eu falei com o pastor Otávio, falei, vamos lá, vamos na raça, né? Como diz, né? Vai na raça. Mas eu creio que Deus vai falar aos nossos corações. Eu estava com muita vontade de estar aqui. Eu fiquei orando essa noite toda. Falei, Senhor, me deixa ficar de pé, me deixa ficar de pé, me deixa transmitir Tua palavra. Né? Eu amo a palavra de Deus, eu amo poder transmitir a palavra de Deus. Eu acredito que fui chamado para isso e peço ao Senhor que me ajude todos os dias da minha vida. Então, que Deus fale ao seu coração. Então, se você me vê de vez em quando dando uma alinhada aqui nos movimentos, é por isso, mas vai correr tudo bem, amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Coloquei um título nesta palavra que diz que filhos amados, um pai admirado, nós o imitamos e somos transformados por isso. Todo aquele que é pai,
Quem é pai aqui? Levanta sua mão assim, quem é um pai? Seja de criança pequena, eu tenho 2 filhos mais jovens, né? Um de 5 anos, outro de 11 anos. Mas todo pai, ele tem preocupações assim, muito extremas com os seus filhos, né? Porque uma das preocupações que passa no coração de um pai é como os nossos filhos vão se comportar no mundo quando nós não estivermos por perto. Não é verdade? Não é uma preocupação que toma conta do coração do pai? Né? Eu estou com um de 11 anos, entrando na adolescência, e você não pode prender, porque a vontade de um pai é sempre estar o quê? Abraçando. Mas aí a gente tem que começar a dar algumas responsabilidades, e aí a gente até leva no colégio, mas na volta a gente fala, você vai vir sozinho, mas a gente fica calculando aqui, o horário, né? Se passa do horário, a gente já está como? Né? Com a orelha em pé, a gente está sempre preocupado, como ele está na relação. Começou a fase dele ter que sair para casa de amigos para fazer o trabalho em grupo, isso aperta o coração da gente, porque a gente não sabe como é aquela família que vai receber o seu filho, e você fica, como ele vai se comportar naquele lugar? Como ele vai estar ali e como que ele vai lidar com os desafios que vão surgir, né, ali? Um pai, então, que tem os seus filhos, né, à porta das universidades, entrando numa faculdade, onde ele vai encontrar um campo muito mais difícil do que um momento escolar, onde ele vai encontrar, na verdade, uma selva de perigos, que ele fica ali com tantas ofertas, e o pai fica, como meu filho vai decidir de aceitar ou não se eu não estiver por perto? Será que ele vai saber julgar se é bom ou se é certo? Será que ele vai entender que aquilo é uma boa oferta ou não é uma boa oferta? Quantos pais concordam comigo? Levanta a sua mão e diga assim, me ajuda, Jesus. Né? Nós estamos assim, nós ficamos assim. Pais têm preocupações com isso. E é muito comum nesses casos nós vermos os pais proporem longos sermões para os seus filhos quando chega o dia dele ir. Senta aí, meu filho. Senta aí, minha filha. Vamos conversar sobre o assunto. Você está indo para um lugar muito perigoso. Você está indo para um lugar de muitas ofertas. Mas a verdade é que esta última conversa pouco vai ter proveito na vida dele. Porque o que vai ter proveito na vida dele vão ser todos os ensinamentos que ele aprendeu ao longo da sua jornada, todos os dias da sua vida, desde pequenino até a idade em que ele fica maior. Como? Através do exemplo que foi lhe dado ao longo de sua vida dentro do seu lar. Não é verdade, meus irmãos? Porque é ali, meus irmãos, nesse processo diário, desde a infância até a idade mais adulta, já chegando na fase adulta da vida, é que nós inculcamos na mente e no coração dos nossos filhos umas doses, né, meio que homeopáticas, repetidas vezes. Nós estamos dizendo, olha, não é assim. Veja, fazendo de novo, e nós estamos sempre repetindo as mesmas coisas, e é importante repetir as mesmas coisas para que eles aprendam, porque é um momento de aprendizado. Eles erram e nós vamos ensinar outra vez, mas é esse ensinamento ao longo da vida que vai transformar ele naquele proceder que ele viu em casa, vai aplicar lá fora. Então não é uma conversa de 5 minutos antes de ele ir, mas é uma conversa que vai ser ao longo da vida. E aí, com naturalidade, este filho seguirá o exemplo que encontrou em casa, imitando o exemplo do seu próprio pai dentro do seu lar, porque foi visto dentro da sua casa. Porque o seu filho vai te imitar, para o bem ou para o mal, no que você faz de bom e no que você faz de ruim. Seu filho, de alguma forma, ele vai replicar isso. Quando nós olhamos lá na passagem lá do Antigo Testamento, nós vamos ver que num determinado momento, Abraão, quando o momento ficou difícil, a fome, ele desceu ao Egito. Eu não sei se aquilo a Bíblia não relata os detalhes, mas de alguma maneira, quando isso aconteceu na vida de Isaac, Isaac repetiu a mesma situação do seu pai, o mesmo procedimento do seu pai, da mesma forma que o seu pai fez. Ou seja, filhos, eles imitam, eles exemplificam aquilo que aprenderam dentro dos seus lares, nessa introdução.
E Paulo aqui, meus irmãos, falando a esta igreja, ele está defendendo a ideia da paternidade. Ele está defendendo a ideia da paternidade de Deus sobre os judeus, mas também sobre os gentios. Paulo está defendendo esta paternidade nos gentios por meio de adoção. Nós vamos ver isso relatado na palavra. O próprio capítulo 5, versículo 1, diz que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos, ou seja, se somos filhos, Ele é o nosso Pai. Mas lá no capítulo 1, se você voltar um pouquinho a Bíblia, no capítulo 1, no versículo 5, vai dizer que desde a eternidade, Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, e fez isso por meio de Jesus Cristo, desde a eternidade, para sermos para o louvor da glória deste Deus. Então Paulo ele tá muito na ideia de adoção de filhos, nessa ideia de paternidade. Esta ideia em que ele vai falar lá em Romanos capítulo 8, a ideia também que ele vai falar em Gálatas capítulo 3, a ideia da paternidade, porque antes éramos por causa da lei, e a lei, que era o aio, ela nos ensinava por meio da lei, que era o aio, era um escravo, que era direcionado para ensinar os filhos, da nobreza, ele era ensinado para educar os filhos da nobreza, e agora não, Paulo está dizendo, não, agora nós não aprendemos de um escravo, mas de um próprio pai, de um próprio Deus que é Pai, que nos ensina, que inculca em nossa mente. E essa ideia de adoção, meus irmãos, ela surge de uma maneira muito interessante para o que falamos já no início, na questão de criação dos nossos filhos, nessa ideia que eu dei inicial para a nossa mensagem. Porque possa haver aqui pessoas que adotaram filhos, que não puderam por alguma razão ter filhos de forma natural e adotaram filhos. E quando se adota um filho ainda bebezinho, é num sentido mais fácil, porque quando ele tiver na capacidade de aprender, ele já vai aprender de que maneira? Da maneira dos seus pais. Mas quando se adota um filho com uma idade um pouco maior, já naquela fase que já pegou alguns costumes de algum outro aprendizado, ou seja, dos seus pais, ou do lugar que vivia, talvez um orfanato, talvez algum lugar, nós precisamos fazer algo diferente, que é a ideia de, primeiro, desconstruir um ensinamento, para depois construir um novo ensinamento. E é isto que Paulo está tratando aqui em Efésios. Por isso ele diz assim, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Mas se você voltar um pouquinho no capítulo 4, versículo 17, volta a sua Bíblia um pouquinho em Efésios, capítulo 4, 17, veja o que Paulo está falando. Primeiro ele tem que, com esses gentios, desconstruir um ensinamento, para depois este gentil se tornar um imitador de Deus. Aí ele no versículo 17, ele diz assim, isto portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensatos, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste de Cristo. Aí ele repreende, se é que, de fato, tendes ouvido e que nele foste instruído, segundo é a vontade, a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis o espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça, retidão, precedente da verdade. E Paulo continuando, aí ele vai dizer, então, mediante isso, deixa a mentira, deixa essa ideia de mentira de lado. Ele vai continuar, ele vai dizer, olha só, irai-vos, mas não pequeis. Ele vai continuar e vai dizer, olha, não deis lugar ao diabo na sua vida. Paulo vai agora construindo um novo ensinamento. Quem furtava, não furte mais. Antes, faça algo surpreendente. Trabalhe.
Trabalhe para conquistar aquilo que você quer na sua vida. Não furte, não furtes mais. Conquiste com a sua própria mão. Olha, cuidado com o que você fala. Nenhuma palavra torpe. Às vezes a gente não tem que ensinar isso para os nossos filhos pequenos. Às vezes é necessário ensinar isso também para pessoas maiores. E é o que Paulo está fazendo. Olha, cuidado, boquinha, com o que fala. Não é assim que cantava na escolinha? Cuidado, olhinho, com o que vê. Tinha essa canção, pelo menos no meu tempo, né? A gente cantava essa musiquinha, a gente desconstruía essa ideia na vida de uma criança. E Paulo está aqui quase cantando esta canção. Olha, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E Paulo fala mais: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados. Lá no início, Paulo vai dizer que nós fomos salvos pela graça, lá na eternidade, quando Deus nos escolheu e nos chamou, por meio de Cristo, e tendo feito isso em nossa vida, nos selou com o Espírito Santo da promessa, com a promessa da herança, com a promessa da esperança. E ele fala, então não entristeça o Espírito de Deus. Não seja amargurado, longe da amargura, ira, gritaria, blasfêmia. Antes, aí ele diz, sede uns para com os outros, benignos e compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aí ele diz, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Primeiro Paulo vai desconstruir, para depois construir a ideia de ser um imitador de Deus, como um filho amado. O que Paulo está dizendo é que o que necessitamos agora é, para que viver de um modo de vida digno do Senhor, ele surge de algo interessante, que é do exemplo e que é da admiração de ser igual ao seu Pai. Isto é muito importante na nossa vida, meus irmãos. Isso é muito interessante, nós vamos caminhar por isso aqui, porque para um filho, o pai é sempre um super-herói, não é verdade? Por mais forte que seja, assim como eu, assim, com um bíceps maravilhoso, mas é um bíceps negativo para baixo, o meu filho de 5 anos, ele ainda continua me achando o seu super-herói. O papai é fortão, o papai é, né? Por quê? Ele vibra, porque ele é a primeira referência que eu tenho. Ele de um homem, sou eu na vida dele, presente na vida dele. Então eu sou o herói, você é o herói do seu filho. Então, meus irmãos, Deus também precisa ser o nosso super-herói. Precisamos admirá-lo, precisamos olhar para Deus e falar, meu Deus, é o meu Pai. Que é muito bom, né, saber que o seu Pai, ele não é fraquinho, mas ele é só o Todo-Poderoso. O onipotente Deus, o Deus maravilhoso, o Deus grandioso, o Deus todo-poderoso. E aí de verdade você pode dizer, o meu Pai, não eu, mas o meu Deus, Ele é o todo-poderoso, Ele é o fortão, Ele é o maravilhoso. E isto é, meus irmãos, porque para um filho, o pai tem que ser o super-herói. E a partir daí, então, Paulo vai discorrer sobre imitar esse Deus, para que eles possam ir ao mundo. Lembra do filho que nós nos preocupamos? O filho que imita o pai não precisa ter preocupação quando ele for para o mundo. Por quê? Porque ele sabe que incutiu a verdade no coração daquele filho, e aquele filho vai fazer aquilo que viu o seu pai fazer quando ele estiver lá fora. É isso que Paulo está tentando construir na mente dessa igreja. É isso que Paulo está tentando construir na mente desses gentios e desses judeus. Olha, vocês estão em um lugar muito difícil, Éfeso. É uma cidade, meus irmãos, de uma selva de pecado feroz. Era uma cidade grande, uma cidade portuária, era uma cidade de muitas culturas, era uma cidade que tinha o templo da deusa Diana, que era conhecida pela fertilidade, havia a questão da imoralidade sexual muito forte,
isso até soa parecido, talvez, né, com um estado chamado Rio de Janeiro, né, que temos carnaval, que temos tanta coisa, tanta imoralidade sexual, e de ver os nossos filhos ter que sair para essa cidade, sair para esses lugares, para os centros desses lugares, para essas regiões, e pensar como ele vai lidar com tudo isso. E Paulo está dizendo, de que maneira? Imitando a Deus. Imitando o seu herói, imitando o seu pai e o proceder do seu pai neste mundo, assim como você viu ele fazer, replique aquilo que você viu o seu pai fazer neste mundo. E isto, meus irmãos, tem que trazer para nós esse desejo. Esses homens que é a igreja, filhos de Deus, precisam realmente de um nascer de Deus, para imitá-lo e amá-lo, mais do que o contexto cultural de Éfeso, ou seja, do mundo em que nós vivemos. Se nós amarmos a nossa casa, aprenda isso, muito mais do que o mundo não vai nos atrair. O mundo não vai nos atrair. Irmãos, eu amo estar em casa. Às vezes até é uma briga com a minha esposa, né? Porque trabalho na rua. O meu maior desejo, numa sexta-feira, no sofá, pegar o controle e, como diz Cláudio Duarte, a caixinha do nada. Né? Ficar ali, porque você quer se descontaminar daquela semana, você quer tirar da sua mente toda a preocupação, todo o estresse. Mas a minha esposa ficou em casa a semana toda e ela está doida para ir por um shopping center, para algum lugar, e aí é o conflito. Mas eu amo a minha casa, eu amo estar em casa, e se eu amo o meu lar, as coisas do mundo não me agradam. Então quando eu saio do serviço, às vezes os colegas, vamos, não sei, fazer alguma coisa, né? Colega de trabalho sempre está querendo, né? Fazer alguma coisa, um happy hour, alguma coisa. Eu falo, isso não é para mim não, meu filho, eu quero é chegar em casa, ó. Se pudesse ir de avião ou de helicóptero para chegar mais rápido na minha casa, porque eu amo o meu lar, o ambiente da minha casa, mesmo quando aquelas crianças estão fazendo bagunça, mesmo estão correndo para um lado para o outro, fazendo barulho, não me deixa ficar no sofá vendo meu programa, porque eles querem ver o deles. Eu amo estar no meu lar. O meu lar, se eu amo a minha casa, o mundo não me interessa. Se eu amo a igreja, aquilo que está lá fora não me contamina. Isto é interessante. E aí eu aprendo uma primeira coisa, meus irmãos, que nós e ninguém vai imitar aquilo que não admira. Ninguém vai imitar aquilo que não tem admiração. Filhos não são os que querem ser, porque um filho é gerado, mas filhos são aqueles que foram escolhidos, conforme vai dizer Efésios 1:5. Nem todos admiram a Deus, mas todos aqueles que Deus chamou para serem filhos, devem admirar o seu Pai, devem admirar a Deus. E num contexto bíblico, isso significa, todos que Deus chamou para ser filhos devem reverenciá-lo, devem temê-lo, devem adorá-lo, devem exaltá-lo e devem viver uma vida de obediência a esse Deus. Isto é admirar a esse Deus, isto é honrar a este Deus, isto é admirá-lo com toda a nossa força. Sabe por quê, meus irmãos? Não existe filho de Deus que não admire a Deus. Nós precisamos admirar. Se somos chamados para a glória de Deus, como não admirá-lo? Quando nós olhamos para a palavra, de toda a palavra de Deus, nós vamos ver que a admiração era uma das coisas que marcavam os textos bíblicos, principalmente os salmos. Salmo de número 8 que nós lemos hoje, como é que ele começa o Salmo de número 8? Você lembra aí como é que ele é? Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste, olha o que ele está contemplando, o Senhor expuseste no céu a tua majestade. O que Davi está vendo, meu irmão? Oh meu Pai, quão magnífico, eu te admiro, é isso que ele está dizendo. Quando ele escreve, eu te admiro, quão magnífico. Ele olha para o céu, como pode?
Ele tem admiração por Deus. Tanto que ele inicia com admiração, continua com admiração e termina o último versículo dizendo: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Davi tem admiração por Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Ele olha, um dia discurso outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite, não há linguagem, não há palavra, delas não se ouve nenhum som, no entanto por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Admiração do salmista pelo Senhor, admiração. E Jesus, quando nós olhamos e vamos ver uma das marcas de Jesus em relação ao seu Pai, é a admiração. Jesus fazia exatamente aquilo que via o Pai fazer. Nós só imitamos quem admiramos. Jesus, ele era Deus, 100% Deus, mas quando ele veio a este mundo, ele se esvaziou da sua glória, ele assumiu a forma de servo, mas isso não tirou dele o desejo de fazer a vontade do seu Pai. Ele se tornou uma referência perfeita de um homem perfeito, que fez exatamente aquilo que o seu Pai queria que ele fizesse. E ele foi o quê? Obediente, obediente até quê? Até a morte. E morte de quê? E morte de cruz. E porque ele fez isso, o Pai então fez o quê? O deu um nome que está acima de todo nome, onde todo joelho se dobrará, toda língua confessará que este Jesus Cristo é o Senhor sobre toda a terra. O que nós estamos vendo então, meus irmãos? Que esse Jesus, por ser obediente, foi honrado. O pai que vê um filho que vai para a escola, para a faculdade, e ele consegue se manter fiel, puro, que esse pai tem orgulho desse filho, se puder honrar, faz o quê? Vai honrar também. Nós, meus irmãos, imitamos por admiração. Veja lá, volte um pouquinho sua Bíblia, vá até o Evangelho de João, capítulo 5. João retrata muito bem isso nas palavras de Jesus. Só para não ficar nas palavras, hoje se eu sair daqui com você admirando Deus muito mais do que você admirava quando você entrou, eu já vou ter ficado muito satisfeito com aquilo que eu propus para essa mensagem. Capítulo 5, versículo 19, Jesus diz assim: então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir o fazer o Pai. Ou seja, ele está imitando o seu Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhante faz. Porque o Pai ama o Filho. Olha a admiração do Pai. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis, admireis, adorareis a esse Deus por tudo aquilo que ele vai fazer. Jesus tinha admiração por Deus, e por ter admiração por Deus, ele mesmo imitava o seu próprio Pai. João 8, avance um pouquinho, Evangelho de João, no capítulo 8, versículo de número 28. Olha o que diz o texto: disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, apontando para onde? Para a sua crucificação, para o madeiro. Então sabereis o quê? Olha que interessante, sabereis que eu... Está em letras o quê? Maiúscula aí, não é? Está dizendo o quê? Que eu sou, ou seja, eu sou o quê? Quem falou isso? O próprio Deus, quando Moisés falou, mas quem diz? O que eu vou falar para ele? Diga que o eu sou te enviou. E Jesus está dizendo assim, quando me levantares, então sabereis que eu sou quem? O próprio Deus. O Senhor também eu sou, porque assim como ele falou para Filipe, olha só, quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou, porque eu sou exatamente o meu Pai, porque eu imito o meu Pai. É isso que ele está dizendo, eu admiro e eu imito. E ele assim, nada faço por mim mesmo, mas eu falo com o Pai, como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou
está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre. Olha uma das características do filho amado: sempre o que agrada o Pai. Porque honra, porque exalta e admira a esse Deus. Meus irmãos, ou seja, a quem admiramos, imitamos. Isso fica muito claro, né? Quantos jovens tem aqui? Levanta sua mão aí, os jovens aí. Jovem de verdade, não é? Ó, né? Jovem. Não é verdade? Quantos jovens às vezes a gente vai ver, meus irmãos, admiram um jogador de futebol e no outro dia está com o cabelo de que jeito? Quando o Neymar fazia aqueles moicanos, meus irmãos, o que tinha de moicano andando pela rua? Todo mundo queria ter o cabelo do Neymar. Eu queria, mas não posso, né? Não tem jeito de ter o cabelo do Neymar, porque está faltando cabelo aqui para fazer o moicano, né? Mas os jovens fazem. Os jovens veem o jogador de futebol. Eu falo de futebol porque na nossa cultura, ela é uma das coisas que os meninos admiram mais, um jogador de futebol. Aí o jogador de futebol vai lá e faz um símbolo, um rasgo aqui, Nike, alguma coisa aqui, um desenho no cabelo. Aí o que meu filho quer fazer quando vai no barbeiro? Eu quero um símbolo da Nike no meu cabelo. Aí eu falo, mas onde você aprendeu isso? Fulano tem na cabeça. Quem é fulano? Aí a gente percebe que quem eles admiram, eles querem imitar. As meninas, por exemplo, as mais novas, querem imitar a cantora famosa, botar o vestido da famosa, a roupa da famosa, a cor do cabelo da famosa. Não é assim quantas vezes vemos? Querem ser como a YouTube do momento, querem ter o canal igual ao dela, querem imitar, querem fazer. Isto é uma realidade, meus irmãos, porque ninguém vai admirar quem não gosta, vai imitar quem não admira. Tu não gosta, tu vai imitar? Tu não gosta do jeito que se veste, tu não gosta do jeito que fala, tu não vai imitar, na verdade tu vai falar assim, eu não quero ser igual aquele, mas eu quero ser igual aquele. Nós vamos imitar, meus irmãos, aquele quem admiramos. Ou seja, se jovens imitam o jogador de futebol porque admiram, se as meninas imitam a cantora ou a atriz ou a YouTube porque admiram, mas os filhos de Deus imitam o caráter de Deus. Os filhos de Deus imitam o proceder de Deus, porque são admiradores de Deus. E quem não nasceu da graça, quem não recebeu vida, quem não ressuscitou da morte dos delitos e pecados, não tem capacidade de admirar a Deus, pois ainda está amarrado aos encantos nocivos do pecado. Quem ama o pecado não consegue enxergar a beleza de Deus. Quem ama as coisas do mundo não consegue enxergar a beleza de Deus. Quem ama as coisas dessa terra não consegue enxergar a grandeza do céu. E nós precisamos entender isso. Nós só vamos imitar a Deus quando nós conseguimos enxergar a Deus assim como Ele é. Assim como Ele é. E como Ele é? Ele é o poderoso, Ele é belo, Ele é maravilhoso, Ele é excelente em tudo que faz, Ele é bom. É assim que nós vamos enxergar. Quem admira vai imitar naturalmente. O meu filho me imita nas minhas virtudes, mas também nos meus defeitos. Porque de alguma maneira, pela ligação paternal, ele me admira no que eu faço. Eu tenho que olhar para Deus, nascido pelo seu amor, e ter vontade de admirá-lo, amá-lo e imitá-lo. Jesus é o exemplo. Quem vê a Ele, vê o Pai. Jesus é o nosso exemplo. Precisamos admirar. E aí, meus irmãos, eu entro numa aplicação que eu quero tratar aqui, nesses minutos aqui. A igreja é o local da adoração de Deus, amém, meus irmãos? É o local onde nos reunimos para adorar a Deus. E esse local deve ser o local onde a beleza do Pai, a beleza de Deus é apresentada para que venhamos a admirá-lo e temê-lo como lhe é devido. A igreja não é um lugar para levantar pedestais para homens, mas a igreja é o local que exalta e glorifica tão somente a Cristo, o Cristo ressurreto, que aponta para Deus, porque se Jesus é o exemplo, quem vê a Cristo vê o Pai. A igreja precisa ser um local para mim e para você, aonde Deus é apresentado, de maneira que quando entramos nesse lugar, passamos a admirar a beleza do Deus ao qual nós servimos, e Ele é o nosso Pai, e a partir daí, eu imito o meu Pai,
eu quero ser igual a Ele, porque eu tenho admiração pela grandeza do meu Deus. Russell Shedd, no seu livro Adoração Bíblica, ele diz uma frase muito marcante. Ele diz assim: nossa adoração em cada culto deve incentivar os membros da igreja a reconhecerem a dignidade de Deus e a dignidade do Cordeiro. As nossas celebrações a todo domingo, meus irmãos, elas devem ser somente para apresentar a dignidade de Deus e a dignidade do Cordeiro e nada mais. Eu não sou mais importante, os pastores aqui, com todo respeito a eles, não são mais importantes. O próprio bispo não é mais importante do que o próprio Deus que está presente nesse lugar, que é o dono da igreja. E é a Ele que deve ser honrado. Aquela cruz é que deve ser engrandecida, porque ela fala da nossa fé, ela fala da nossa história, ela fala da nossa salvação, ela fala do amor de Deus por nós e da sua forma como Ele nos amou de uma maneira incomparável, a ponto de entregar a sua vida naquele madeiro por mim e por você. Ele, naquele madeiro, por mim, ele deve ser admirado. Um culto público é apresentar, é honrar, é reverenciar, então, a grandeza de Deus. Nós precisamos disso. Nos reunimos, deve levar homens e mulheres a admirarem a beleza e a majestade de Deus, a ponto de quererem imitá-lo. No culto de hoje, nós precisamos, o meu desejo e o desejo é que o Espírito toque em você, de maneira que você reconheça a beleza de Deus neste lugar. A igreja, então, meus irmãos, ela deve ser o lar, aonde os filhos encontram a beleza do Pai em tudo o que faz. A igreja é a nossa casa, aonde é o nosso primeiro contato com a nossa primeira referência, o nosso primeiro herói, o nosso Pai, o nosso Deus. A igreja deve ser o lar, aonde nós aprendemos a admirar a Deus. O meu filho menor, ele sabe que eu sou um pastor. Mas antes de ele me admirar como pastor, ou melhor, ele nunca vai me admirar como pastor, se primeiro dentro do meu lar ele não me admirar como o seu pai. De que adianta as pessoas virem falar: poxa, o seu pai é muito legal, o seu pai, olha, ele é muito legal. E ele fala assim: ele? Mas dentro de casa? Agora, se eu for dentro de casa, um exemplo para ele, se dentro de casa houver admiração, mesmo que eu seja, e pode ser que eu seja um pastorzinho bem mais ou menos, né? Ele ainda vai falar, quando você for falar mal desse pastor, ele vai falar: o quê? Você está falando do meu pai? Ele é um bom pastor, porque ele é o meu pai. Não é assim? Você defende a quem você admira. E a igreja é esse lugar, meus irmãos. Deus será admirável lá fora, no mundo, quando Ele, em primeiro lugar, for admirável aqui dentro para você, para a igreja do Senhor. Nós só falaremos bem de Deus lá fora, se aqui dentro você consegue enxergar a beleza desse Deus na sua vida. Você está conseguindo captar o que eu estou tentando falar? A igreja precisa ser esse lar, então, que apresenta a Deus, o Deus Pai, o Deus admirável, o Deus super-herói do seu Filho, porque Paulo está dizendo aqui: olha, sede imitadores de Deus, como o quê? Filhos amados. Esse filho, se você vai no original, meus irmãos, ele não é um filho adulto, mas ele é uma criança. O texto vai tratar esse filho aqui como aquela criança que realmente admira o pai grandão, o pai fortão. Como Jesus falou: quem não for puro como uma criança, não herdará o reino dos céus. É esse aqui, essa admiração, dessa pureza de olhar, mesmo que o pai tenha defeito. Mas é o meu pai. Dentro de casa é assim, né? Meu filho menor, ele tem uma brincadeira comigo, né? Não sei porquê. Às vezes a gente sobe uma saliênciazinha aqui, né, na barriga, aí ele brinca comigo, me encarnando, sem vergonha, né? Eu estou distraída, né? Aí você, distraído, você está relaxado, às vezes, aí, né? Deixa pra lá, você já entendeu o que eu quero falar, né? Aí ele vem, põe a mão e fica, de baixinho, ele não fala alto, que é para me perceber só na terceira ou na quarta. Bola de cristal, bola de cristal. Aí o seu sem vergonha, vem cá que eu vou te pegar, e sai correndo atrás dele. Mas ele, mesmo vendo, talvez os meus defeitos, ele faz isso porque ele tem admiração por mim, quer que eu, na brincadeira, saia correndo atrás dele, porque ele ama a brincadeira com o seu pai. Dentro do lar, ele tem que admirar. A igreja precisa ser o lugar onde eu admiro o meu Deus Todo-Poderoso.
A igreja também, meus irmãos, é o lugar aonde o Pai é honrado por todos, para que os que chegam depois saibam para quem olhar e de quem aprender. Se eu estou aqui na igreja e eu não honro a Deus, quem chega, que não faz parte da igreja, vai olhar e vai falar: quem eu devo honrar nesse lugar? Mas se Deus é o centro da adoração, quem chega já sabe muito bem a quem deve adorar, já sabe muito bem a quem deve honrar. A igreja então é um lugar onde nós honramos a Deus. Nós honramos a Deus para que as pessoas entendam quem é digno de honra, de louvor e de adoração aqui neste lugar, meus irmãos. A igreja também, meus irmãos, é um lugar de treinamento. É onde imitamos o proceder do Pai. E quando vamos lá para fora, nós vamos fazer exatamente aquilo que aprendemos dentro daqui, da nossa casa, da igreja. É a coisa do filho. O filho não vai aprender, não vai sair lá para o mundo e vai fazer aquilo que ele não sabe. Ele vai fazer aquilo que ele aprendeu dentro do seu lar. Essa é a nossa confiança, meus irmãos. E quando João viu o Apocalipse, abra a sua Bíblia lá em Apocalipse, eu já estou caminhando para o que eu quero finalizar nesta noite, mas aqui tem algo muito interessante que eu queria aplicar. Capítulo 5. João, ele está tendo uma visão lá no Apocalipse, ele está vendo o céu, eu não sei de que maneira ele viu o céu, se ele foi levado ao céu, eu não sei se ele teve visões, se ele teve um sonho. O fato é que ele teve a revelação do Apocalipse, Deus mostrou para ele de alguma maneira o céu. E naquele momento que ele está lá, no capítulo 5, ali, ele acontece algo muito interessante para mim, porque ele relata dessa seguinte maneira: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado, com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Olha que interessante, versículo 4. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Olha só, ele está vendo o céu, mas ele se decepcionou quando ele não viu ninguém digno de abrir o livro. E ele então chorou. Mas olha o que acontece quando o ancião toca nele. Todavia um dos anciões me disse: não choreis. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. A partir desse momento, meus irmãos, olha, a gente vai continuar lendo, mas a partir desse momento, o que vai acontecer no céu é algo maravilhoso. O que vai acontecer no céu é um culto. O que vai acontecer no céu é um culto que João participou no céu, aonde um culto foi dado ao Cordeiro que era digno de abrir o livro, e aquele lugar foi tomado de admiração pelo Cordeiro. Ou seja, como é no céu, tem que ser na igreja aqui na terra, um lugar aonde nós proclamamos o Cordeiro, e ele é admirável. Veja o que aconteceu. Então vi no meio do trono, dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro. De que maneira ele viu esse cordeiro? Como tendo sido morto, ou seja, ensanguentado ainda por causa dos nossos pecados. Esse cordeiro tinha chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões, o que fizeram? Prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. E vamos juntos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, de seres viventes, dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder,
riqueza, a sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então ouvi que toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Este é o culto que deve, meus irmãos, ser proclamado na igreja, o que aponta para o Cordeiro, o que exalta o Cordeiro, aquele que todos adoram e digam: Ele é digno, Ele é o meu Pai, Ele venceu, Ele deve ser engrandecido. Este é o Deus, meus irmãos. Neste momento houve admiração, os seres viventes, os 24 prostraram-se diante do Cordeiro, fizeram orações diante do Cordeiro e entoaram ao Cordeiro. O nosso lar, a casa de Deus, este lugar, os músicos podem vir, precisa ser um lugar que admira a quem tem honra e apresenta a beleza de quem tem a honra. Um lugar em que podemos dizer assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Você pode dizer isso comigo? Ó, provai e vede que o Senhor